Olá, muito boa tarde e votos de um feliz ano novo. O ano de 2023, que é o ano da Jornada Mundial da Juventude, sem dúvida nenhuma um acontecimento único para a cidade e para o país, que acolhe o Encontro Mundial de Jovens com o Papa. É por isso que queremos falar com o Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente. Cumprimento. Muito boa tarde, obrigado, Dom Manuel. Boa tarde e bom ano a todos. Bom ano também para si. De facto, o ano da Jornada Mundial da Juventude, já lá iremos a esse grande acontecimento, mas pedi-lhe que começássemos esta nossa conversa pela mensagem do Papa para este Dia Mundial da Paz, em que fala da pandemia e da guerra. E desafia-nos, pergunta mesmo, o que é que nós aprendemos com a pandemia. Eu passo a pergunta para o Sr. Manuel Clemente, o que é que de facto aprendemos com a pandemia? Eu espero, como o Papa espera, que tenhamos aprendido alguma coisa. E o essencial que ele lembra é que ninguém se salva sozinho. Nem é o tema do ponto de vista espiritual, mensagem. nem do ponto de vista humano, não é? E isso devia ter sido mais claro ainda com a pandemia. A pandemia não respeitou fronteiras e rapidamente se expandiu de uma ponta à outra do mundo e ninguém ficou imune. Portanto, nós devíamos ter aprendido isso. Aprendido que só em conjunto, e tanta gente trabalhou nesse sentido, desde os governos, aos laboratórios, enfim, às igrejas, às instituições sociais, tanto trabalharam para que a pandemia se ultrapassasse da melhor maneira, onde já se ultrapassou, que isto ainda não é uma batalha ganha em todo o lado, como nós sabemos, mas enfim, muito se fez. Não é? E agora o Papa alerta então para outro problema. Quando nós estávamos a sair, e lentamente, isto não está a batalha ganha no que diz respeito à pandemia, mas estávamos a sair e aparece esta guerra lá na outra fronteira da Europa, que não é só na outra fronteira da Europa, porque nós estamos aqui a entrar num ano e agora no inverno, em que em Portugal é como é, apesar enfim, das recentes tempestades, mas nada que se compare a viver a 40 graus negativos, sem aquecimento, eu nem imagino que isso seja, não é? Sem gás, com as estruturas básicas destruídas, às vezes sem lenha, porque também as matas foram destruídas e devastadas pelo conflito. Como é que se sobrevive nestas condições, não é? E não só lá, porque, enfim, daquela região do mundo vem muito cereal, porque ali se produz e é exportado para muito lado que precisa urgentemente dele. Há o problema também dos combustíveis, concretamente do petróleo e tudo aquilo que são os seus derivados. Há o problema do gás, há a subida dos preços, há a inflação e as consequências agravam-se e o perigo de alastramento direto ou indireto é um perigo real, porque nós não nos podemos esquecer. Eu nem quero pensar nisso, não é? Mas as duas guerras mundiais do século passado também começaram com conflitos localizados, não é? Na primeira ali nos Balcãs, era só ali, depois não foi, durou 4 anos, morreram milhões de pessoas como nunca tinha acontecido, e outras ficaram muito inutilizadas com os gases, etc., não é? Depois veio a Segunda Guerra Mundial, também era ali, a Alemanha, a Polónia, depois acabou por ser o que foi, também com milhões de mortes. Quer dizer, as coisas às vezes começam relativamente localizadas, mas se não tem cuidado, esta antissolidariedade, aqui não é solidariedade, esta antissolidariedade, mas conjugação de fatores, rapidamente se expande. E é efetivamente um grande perigo. O Papa está, e estamos nós todos com ele, muito preocupado com este problema da guerra naquela fronteira da Europa. O Papa Francisco, na sua mensagem para o Dia Mundial da Paz, fala, como aliás estava a afirmar também o Sr. Manuel, que todos estes problemas estão interligados e um leva ao outro e só os piora, e acaba por concretizar muito, por exemplo, num problema de garantir a saúde pública para todos, que é um problema que também atravessamos aqui em Portugal. E, apesar do problema, decorre o processo legislativo da legalização da eutanásia. É um passo em falso? É completamente um passo em falso. Eu tenho visitado, e agora nestes dias que antecederam o Natal de uma maneira especial, como sempre acontece, uma série de instituições que mostram que há alternativas a isto. Há alternativas pelos cuidados paliativos. Há alternativas pelo cuidado das pessoas. Quem é acompanhado, quem não está só, quer viver. E mesmo essa última fase da existência, desde que tenha esses meios, de uma sociedade que verdadeiramente acompanhe, conforte, iluminador, podem ser momentos vividos em paz. E eu não estou a falar de cor, é uma série de rostos que me estão a passar pela memória recente, onde isso aconteceu, porque exatamente houve a companhia, houve paliativo, quer dizer, uma sociedade que encobre, que envolve, que não deixa só.
E esse é que é o caminho, porque enfim, o que nós devemos dar como sociedade e como sociedade organizada, isso chama-se Estado, isso chama-se política, é a todas as pessoas a possibilidade de serem acompanhadas em todas as fases da sua existência, serem valorizadas naquilo que cada fase também pode contribuir para o bem comum. Há coisas que só a idade permite depois oferecer e por isso, o caminho não é dessa legislação, enfim, por aí anda, ou se propõe, ou que possa vir a acontecer, esperemos que não, mas exatamente o contrário. De tantas instituições que se alarguem, tantos bons exemplos que aí estão, em que a resposta pode ser outra e a vida pode ser plenamente vivida, devidamente acompanhada. O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, a propósito também deste processo legislativo, fala de uma presença dos católicos na sociedade cada vez menos relevante, na cultura, na comunicação social, e que torna espinhosa a magistratura chamada a decidir estes casos. Eu reparei nessas declarações do Sr. Presidente, pronto, é uma perspectiva, mas também se pode ver a coisa noutros termos, ou seja, o que nós tínhamos até agora era uma sociedade que, com certeza, que tocada pela tradição católica, não punha em causa certos valores, não é? Como, aliás, temos na própria Constituição, o artigo 24 é taxativo. O direito à vida humana é inviolável. E foi escrito assim, dizem os constituintes, sem mais nada, para ser assim, absolutamente tomado. Não é? Portanto, nós tínhamos, até aí, e já lá vão quase 50 anos, um conjunto de valores básicos que não eram postos em causa. Portanto, não era tanto o caso de haver mais ou menos católicos na vida ativa ou na vida política. É porque a própria sociedade assumia isso como valores básicos. Pois, mas isso foi há meio século. E de há meio século para cá, aquilo que nós reparamos é outra coisa, é que a sociedade, esta sociedade, nós não podemos generalizar isto, porque às vezes pensamos no mundo e nós estamos a falar desta sociedade, da Alemanha para cá, no norte da América e em algumas outras regiões do mundo. Não estamos de maneira nenhuma a falar na humanidade no seu todo. Mas nesta sociedade, caminhou-se ou descaminhou-se muito no sentido da individualização da vida. Também há mais possibilidades disso. Os consumos também são muito fortes e, de certa maneira, como nós vemos, toda a prática do consumo vai no sentido de conjugar o produto à capacidade de usufruir, de ser novo, de ser jovem, de ser capaz, de ter saúde, pode ir ali, pode ir acolá, pode comprar, pode fazer. E depois parece que quando isso já não é possível, ou pela idade, ou pela doença, então mais vale desistir. E isto é novo, isto não acontecia. Isso não tem a ver com ser católico ou não ser católico? Sim, isto é geral. E é muito interessante verificar que da parte da Igreja Católica em Portugal, quer na problemática do aborto, quer agora na problemática da eutanásia, sempre a Igreja ativa, e concretamente os seus responsáveis, têm caminhado em termos de frente comum. Reparemos que aquilo que dizem os comunicados do Episcopado são coisas muito semelhantes ao que tem dito a Ordem dos Médicos, o que tem dito a Ordem dos Advogados, o que tem dito a Ordem dos Enfermeiros, o que tem dito várias instituições que não são instituições confessionais. E até aquele conjunto de religiões que estão aí mais expressivas na sociedade têm feito comunicados em conjunto. Portanto, isto não é uma questão de católicos, isto é uma questão humana. E, portanto, também é uma questão social e cultural. Temos de ter em conta estes fatores. Ou seja, eu até devo dizer, enfim, com a idade que já venho, a meio dos 70, não é? Que, olhando para trás, em termos de organizações profissionais católicas, médicos católicos, agora estamos a falar neste campo, médicos católicos, juristas católicos e outras organizações assim, eu até talvez veja hoje, talvez, mais militância do que via há 20 ou 30 ou 40 anos. Devo dizer isso. Agora, numa sociedade que já não comunga, ou parece não comungar, de uma base de valores que eram geralmente aceitos por todos e que estão na própria Constituição, como eu disse, lembra desse artigo 24. E tudo isso é confirmado, se calhar, pelo número dos censos sobre a prática católica, dos que corresponderam a essa questão, ainda acima dos 80%. Curioso, porque estes censos de 2021, não é? Em que 80% dos que responderam sobre a religião disseram que eram católicos, até é, digamos, surpreendente, porque não correspondem à prática dominical. A prática dominical do nosso país atingirá 15%, não sei, neste momento, no total dos dioceses. Mas, no entanto, há hoje... Correspondem a uma prática identitária.
Ou uma ou identidade. identitária, ou um conjunto de valores que, apesar de tudo, mesmo que já não se vivam da maneira como se viviam, são sentidos ou consentidos. Fátima tem um papel muito importante, passa por lá cerca de 1 milhão de portugueses todos os anos. Depois também, enfim, a questão da morte, do além, do significado da vida, isso continua muito presente e tem um significado também católico, além de outros. Quer dizer, há um conjunto de sentimentos religiosos que, de alguma maneira, se integram nesta galáxia católica e que faz com que 80% da população se continue a dizer tal. Pronto, ainda bem, mas já há muito trabalho a fazer para que isso depois, além de ser assim um sentimento difuso, seja uma prática consequente, e isso quer dizer doutrina social da Igreja. Também em processos relativos como este da eutanásia, não é? Em todos os Daquilo que está ao lados, alcance. em todas as dimensões, quer em relação à vida, quer em relação à família, quer em relação à participação cívica, quer em relação a tudo. Falemos da Jornada Mundial da Juventude. O Papa Francisco, numa mensagem vídeo que dirigiu a Portugal, a organização da jornada e aos jovens portugueses, pediu-lhes para sonhar, para fazer uma jornada original. O que é que esta jornada de 1 a 6 de agosto vai ter de original? Eu creio que tem a ver até com a própria escolha de Lisboa. Eu recordo-me, enfim, agora remontamos a 15, 16, enfim, eu sou o bispo ativo mais antigo da conferência. E quando para lá entrei no final de 99, imaginem, já de vez em quando tinha essa conversa, se nós fizéssemos... Na altura era auxiliar em Lisboa, não é? Tudo em Portugal, isso aí era uma conversa recorrente. Depois, nós começávamos a ver jornadas mundiais da juventude com 2 milhões, com 3 milhões, onde é que isto cabe? Nós somos um país de 10 milhões, onde é que nós alojamos, onde é que nós metemos tanta gente? Parecia assim uma coisa impossível, mas começou a sussurrar-nos que havia interesse da parte de Roma, que é quem organiza a jornada, isto é uma iniciativa papal, que aqui nesta pontinha da Europa, assim já a apontar para os outros continentes, aqui para a África e para o Atlântico, seria bom, seria positivo. E também foi muito nessa base que depois eu apresentei a candidatura de Lisboa, que foi aceita, e que era para ser em 22, agora vai ser em 23. Isto já marca a Jornada Mundial da Juventude de Lisboa 23, no sentido da universalidade, na preocupação em trazer gente de todo lado e de arranjar meios para que isso aconteça, porque uma viagem de avião de um país da África, de um país da Ásia, não é barata, não é? Arranjar meios para que isso aconteça, pelo menos com uma representação de cada um destes lugares. A preocupação também do lugar das pessoas, dos jovens com deficiência, para que também não fiquem fora. A jornada, também a perspectiva ecológica, portanto, fazer também disto um momento ecológico e deixará como herança um enorme parque Tejo para a população, onde se possa usufruir dessa boa ecologia que temos aqui. Quer dizer, há um conjunto de fatores que está muito presente nesta jornada e que tem a ver com o tempo que vivemos. E o Papa também tem dito que espera que esta jornada seja para um número representativo da juventude mundial, um desconfinamento, porque não nos esqueçamos que numa altura da vida, a adolescência, em que é mais preciso conviver e brincar e estar com os outros, etc., muita juventude mundial esteve confinada em casa. E a internet não resolve tudo e às vezes até complica quando se substitui outros meios de convívio. Na mensagem, precisamente para a Jornada Mundial da Juventude, o Papa fala num novo começo para esses jovens. E sobretudo, de convivência, de estarem uns com os outros, de todo o lado. Pronto, esperemos que seja assim, porque a oportunidade é grande. Pelos contactos que vai tendo e pelas visitas também que vão acontecendo de outros países, a expectativa é grande para a presença de representações de todos os países do mundo? É muito grande, mas a organização da jornada, e concretamente o Sr. América Guiar, que é o presidente da Fundação Jornada Mundial da Juventude de Lisboa 23, tem-se multiplicado nesses contactos, naquele setor que eu estava há bocadinho a sublinhar, daqueles que menos possibilidades teriam para vir. Concretamente, enfim, tudo quanto é mundo dos palopes, por exemplo, mas que vão daqui desde a Guiné até Timor, não é? Porque há presenças que estão mais garantidas. Aqui os nossos irmãos espanhóis, eles estão cheios de vontade de vir, não podem vir todos, senão não cabem, não é? Tem que dar lugar para outros, italianos, pela Europa em geral. Mas com esta preocupação que venham também desses sítios que, mesmo mais afastados e por isso com viagens mais caras, não deixem de vir, e está-se a fazer tudo nesse sentido, o possível.
E as jornadas acontecem numa circunstância histórica também muito particular para a sociedade e para a Igreja em Portugal e no mundo. E uma primeira que pedi ao comentário do Sr. Manuel Clemente é este ambiente sinodal de escuta. As jornadas, e por informações também que já foram partilhadas, nomeadamente por Dom Américo Aguiar, como referiu há pouco, é essa mudança até nas catequeses que seriam dadas normalmente por bispos de todo o mundo e que agora os bispos também vão escutar os jovens. Há essa novidade. E é muito interessante. Eu já participei noutras jornadas e também como catequista até dá muito jeito, porque isto aqui tem que coincidir a oferta com a procura, não é? E se nós vamos com um discurso preparado, melhor que sabemos e podemos, mas vamos com a mentalidade que temos e com a idade que temos, que pode já não corresponder às perguntas ou ao modo como as perguntas são feitas por gente que vem 2 e 3 gerações depois de nós, não é? E, portanto, dar essa oportunidade também aos catequistas, sejam bispos, sejam outros, de escutar o que são as interpelações para depois também adequar a resposta evangélica, que é disso que se trata, a essas situações é muito útil. Lá está, é a sinodalidade, quer dizer, fazer um caminho em conjunto em que todos se escutam todos e todos vão com todos. Aquela reunião de jovens de todo o mundo no Vaticano, a reunião sinodal em torno do tema da juventude, portanto, devolver o protagonismo aos jovens, vai acontecer também nesta jornada? Bem, está a acontecer até já está a acontecer, não é? Já está a acontecer, porque a jornada é de jovens para jovens, basicamente, não é? Mas esse dinamismo até começou lá mais para trás com o sínodo sobre os jovens, não é? De onde saiu aquele documento Cristo Vive, que está muito presente em tudo isto, não é? E onde houve, ainda antes da reunião sinodal, uma série de reuniões, também com os jovens e a auscultação, também foram daqui de Portugal, e até há um grupo que continua, não é? A assessorar o Papa neste sentido da adequação ao mundo juvenil. Portanto, isto já vai com um grande lastro e é preciso que continue. E se forem ali à sede da jornada, ao chamado COLO, ao Comitê Organizador Local, na antiga manutenção militar do Beato, podem ver todos os dias o que por lá se passa, todos os dias, até todas as noites, até à meia-noite, o que é que por lá se passa em termos juvenis. Portanto, isto é de jovens para jovens. Na Igreja Católica em Portugal, as jornadas vão acontecer uns meses depois da Comissão Independente para os Abusos sobre Menores, enfim, divulgar o seu relatório, o seu estudo que está a fazer. Que momento é este para a Igreja Católica em Portugal? Foi um momento que a Igreja quis. Antes de mais, foi um momento que a Igreja quis, porque, efetivamente, isto é um problema não só da Igreja, como todos nós sabemos, mas também nos toca a nós e, infelizmente, dentro das nossas próprias instituições pode acontecer. E então quisemos saber, e por isso escolhemos uma comissão, nomeámos, a comissão funciona por si, por isso é independente, para escutar quem quisesse pronunciar-se, fazer um estudo do que aconteceu, mas atenção, desde 1950, não é? Portanto, grandíssima parte desse estudo refere-se a situações já muito passadas e, felizmente, ultrapassadas, ou às vezes pela ordem natural das coisas, porque as pessoas, entretanto, morreram, não é? Mas o que importa é que daí depois tire uma série de conclusões sobre o que é que não pode acontecer, como é que se pode evitar que isso aconteça e como é que se há de fazer de cada ambiente eclesial um ambiente seguro. Olha, até é um bom serviço que nós fazemos à sociedade em geral, porque, como nós sabemos, com tudo isto estamos a falar de uma percentagem muito reduzida do problema, que basta estar atento à comunicação diária em todos os meios, atinge todos os setores sociais. Nós estamos a fazer a nossa parte e certamente que outros já farão também. Mas poderá decorrer daí algum afastamento dos jovens, até a diminuição de participação na jornada? Eu julgo que não, porque uma das coisas que nos tem sido dito, por quem está, enfim, a trabalhar e a sistematizar estas informações, é que a grande maioria das pessoas que se queixaram não se afastaram da Igreja, perceberam que era um problema com este ou com aquele fulano ou fulana, não era um problema geral e que, enfim, até de alguma maneira se tentou ultrapassar. Não parece. Até por esta atitude, de ter sido a própria Igreja a tomar a iniciativa. É bom não esquecer isto. E conhecer, de facto, também essa sua Claro. história, não é? Dom Manuel Clemente, o que significa para si este ano de 2023? É o ano em que completa 75 anos. Há formalidades que se cumprem, não é? Quando se é bispo nesta idade. Mas perguntava-lhe sobretudo o que significa este ano com a realização da Jornada Mundial da Juventude. As coisas ligam-se. Eu, ano passado, dei uma entrevista e em que depois também foi perguntado isso e eu disse acho importante, e já o disse ao Papa, não é? Que haja um patriarca mais jovem que esteja mais próximo de toda esta problemática,
Porque quer queiramos, quer não, 75 são 75, quer dizer, a nossa cabeça foi feita noutra altura, não é? A nossa forma mentis, para dizer isto de uma maneira mais sofisticada, é aqui. E pronto, nós tentamos acompanhar, mas era bom que houvesse alguém que depois desse seguimento, porque isto fica tudo no ar, mas é preciso dar seguimento, não é? E vir alguém mais novo, mais capaz, mais dentro disto, deste mundo e até destas mesmas tecnologias de comunicação, onde eu sou completamente imigrante digital e não há muito a fazer, tenho apoios, mas pronto, cada um é como é, ainda penso na esferográfica, não é? E ainda escrevo postaizinhos à mão, pronto, é assim. É ver alguém que esteja mais deste tempo é a melhor maneira de dar continuação a isto, mas o Papa sabe isso e, portanto, quando ele quiser, tanto fico como vou. Antes, durante, depois, quando ele quiser. E depois aqui em Lisboa tivemos esta outra realidade do falecimento do Sr. Dom Daniel. Ou seja, Lisboa costuma ser servida habitualmente por 4 bispos, não é? Dada a dimensão do território, nós temos 1/4 da população de Portugal aqui, temos 3 regiões pastorais, cada uma delas tem mais gente do que algumas dioceses portuguesas, e, portanto, para haver um acompanhamento concreto, como nós estamos habituados a fazer em Lisboa, das paróquias, das vigarias, das instituições, dos movimentos, dos grupos, bem, isto é um trabalho enorme e o Sr. Dom Daniel foi-se embora e enfim, deixou-nos muita saudade, porque era um grande bispo, não é? Acredito que ele esteja a trabalhar no céu, mas precisamos aqui também um trabalho mais na terra. E pronto, isso o Dom Américo está super ocupado com a jornada. Basicamente, isto está entregue a 2 septuagenários, Dom Joaquim e eu, que fazemos 75 até ao verão. Mas enfim, o Santo Padre está a par disto tudo, decida como decidir, e o que ele decidir está certo. Terá a oportunidade também depois para dar mais tempo à história e à investigação que tanto gosta. Isso é difícil não dar, porque isso está cá comigo desde pequenino, não é? Desde criança que sou assim um trabalhador da memória. Dom Manuel, muito obrigado por trabalhar a memória connosco também. Felicidades para este ano de 2023 e cá nos voltaremos a encontrar, por certo, Sim, ao longo deste ano de 2023. Renovamos os votos de um feliz ano novo para todos que nos acompanham. Até amanhã, se Deus quiser.